Olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo semanal. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e é com muita alegria que aqui nos encontramos para dar prosseguimento ao nosso estudo. Eu sou o Paulo Sampaio, da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Nosso boa noite a todos aqueles que estão já aqui conectando conosco. Nosso abraço àqueles que assistirão esse vídeo em outro momento. Nosso boa noite aqui ao Nando, querido amigo, no Instagram. O Elke Carvalho, tudo bem, Elke? Bem-vindo, Caruaru, Pernambuco. Nosso boa noite para todos que estão conectando aqui pelo Facebook, também da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Lembrando que os vídeos anteriores desse estudo eu deixo disponibilizados em meu canal no YouTube para aqueles que quiserem. Tem lá desde o primeiro vídeo do estudo, primeiro capítulo do livro, né? E o meu canal do YouTube é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrever, será uma alegria. Hoje, dia 30 de novembro de 2022, rogamos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe a todos em mais esta noite de estudo, que possa ser um estudo proveitoso, que nós todos possamos tirar bons ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Aqui então, nosso boa noite para no Face, a Deise Florencio, da Pensilvânia, sempre acompanhando conosco. Boa noite, Deise. A Sandra Paulino, Elizabeth Fonseca, Silmara Simões, Regina Matias, Ailson Silva, Roma Almeida, Elizabeth Fonseca pedindo preces. Ao final a gente faz, viu, Elizabeth, uma oração. Azuleide Carvalho, querida amiga. Quem mais aqui? A Cida Basile, Helena Maria, de Sabará, Minas Gerais. A Irene da Silva Pereira, União dos Palmares, Alagoas, que legal. A Regiane de Paula, muito boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. O Victor, aqui no Insta, a Rose também, sejam todos muito bem-vindos. A Rosiane Veiga, boa noite, Rosiane. Ruth Maria Diogo, a Claudete Silva, a Verônica Oliveira, a Isaura Maria de Carvalho, muito legal, viu? É uma turminha bem animada aqui, que sempre vejo muitos aqui, sempre nesse estudo, comparecendo com uma assiduidade aí. A nossa amiga DJ Vitória Brito, já dizendo que vai chamar as amigas, mandar o link, muito legal. A Lázaro Oliveira, Romilda Martiniano, Patrícia Breiner, a Bia Nicolas, Fátima Marcaça Baldo, Gessiane Araújo e todos que estão aqui já conectados conosco. Vamos então dar início aqui ao nosso estudo. Hoje, meus amigos, nós vamos estudar o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E esse capítulo, como eu sempre faço, eu trago aqui alguns trechinhos de alguns tópicos aí do capítulo e a gente desenvolve um pequeno comentário a respeito de cada trechinho que nós leremos, e aí fica a possibilidade para que vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, perguntar algo, fazer algum comentário, a gente tenta interagir dentro do possível. Então vamos lá, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Kardec abre o tópico, o capítulo, com duas citações ali logo em sequência do Evangelho de Mateus. A primeira é uma bem-aventurança, melhor, as duas são duas bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Olha que interessante, Quando Jesus diz isso, ele promete aos brandos e pacíficos
ter a Terra, né, planeta Terra. Por que ele promete a Terra para os brandos, se nós já estamos, né, reencarnados na Terra? É preciso aqui nós compreendermos que muito provavelmente Jesus se fazia menção, ele se referia à Terra regenerada. Jesus estava prometendo um planeta muito melhor, um planeta transformado, um planeta regenerado, para aqueles que forem brandos e pacíficos. Então, meus amigos, é uma dica muito clara aqui para nós, de que nós que queremos voltar a reencarnar na Terra, quando a Terra se tornar um planeta melhor, nós precisaremos já ter conquistado essa brandura. Nós teremos que ser brandos, pacíficos, para merecermos viver na Terra. Porque Jesus disse, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a Terra. São aquelas pessoas que conquistaram a paz, que não revidam agressões, pessoas que trabalham, né, em favor da paz, que buscam desenvolver essa paz em si mesmo. E depois, na outra bem-aventurança, também no Evangelho de Mateus, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oi, Graciele, aqui no Insta, bem-vinda, viu? Boa noite. E a todos que estão já conectando aqui pelo Face também. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nós poderíamos perguntar, por que Jesus está prometendo, né, essa honra, né, de chamá-los de filhos de Deus para os pacificadores? Nós todos não somos filhos de Deus? Essa é uma pergunta que poderia ser feita. Por que Jesus designa, né, os pacificadores como filhos de Deus? E nós não somos? Tudo a gente precisa tentar buscar a interpretação mais profunda, né? Lógico que nós todos somos filhos de Deus. Mas vejam só, existem aqueles que, além de terem conquistado a paz em si mesmo, já trabalham pela paz de outros. São aqueles missionários que vêm à Terra, que trabalham em favor da paz de uma coletividade. São aqueles que muitas vezes não ligam, não se importam de sofrerem sacrifícios, né, desafios duros, para que levem a paz para uma coletividade. São aqueles espíritos que, quando encarnados, vivem de acordo com a vontade de Deus, né, respeitam as leis divinas. Nós poderíamos citar aqui alguns, como por exemplo Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o nosso Chico Xavier, né? Francisco de Assis, vários pacificadores. E o que acontece? Quando o espírito chega nesse nível de evolução espiritual, que ele vive de acordo com a vontade de Deus, ele honrosamente é chamado Filho de Deus. Aí eles são reconhecidos como Filho de Deus, porque cumprem a vontade do Pai. Jesus não dizia sempre, eu faço a vontade do Pai. Ou seja, eu vivo de acordo com as leis divinas, dizia Jesus. Então esses, meus amigos, missionários, que nós também um dia vamos chegar a essa condição. Quando estivermos nessa condição de trabalhar pela paz da coletividade, né? Aqueles missionários que encarnam e doam sua vida em favor da paz, em favor da harmonia geral, esses merecem ser chamados filhos de Deus. É essa a colocação que Jesus faz aqui, né? A Rosana Sádia, Cleusa Maria também aqui, boa noite, viu? Bem-vindas. E todos os amigos que conectaram e amigos que conectaram aqui já pelo Face também, nosso boa noite, votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos, viu? Uma alegria recebê-los aqui nesta live. Então, quando a gente fala em paz, pessoal, esses pacificadores, nós precisamos recordar, tem uma passagem do Cristo muito, muito interessante, porque Jesus disse assim, a paz vos deixo, a minha paz vos dou.
não vô-la dou como o mundo dá. Olha que interessante. Quando Jesus disse isso, ele está dizendo que existem duas formas de paz. Uma que ele oferece e outra que o mundo dá. Então existe a paz do mundo e a paz do Cristo, bem diferentes. Vamos tentar comentar rapidamente sobre elas. A paz do mundo, qual seria? A paz da ociosidade, né? Quando a pessoa, imaginem uma rede gostosa amarrada entre duas árvores numa sombra, aquele momento que a pessoa não tem preocupação, não tem nenhum trabalho naquela hora, não tem nenhum aborrecimento, nada perturba. Então a pessoa diz assim: agora eu estou em paz. Essa é a paz do mundo. Que vejam bem, essa paz muitas vezes ela é importante, ela é necessária, porque muitas vezes nós nos envolvemos, né, em situações aflitivas, estressantes, mesmo um trabalho, né, ou algum problema. Então às vezes a gente precisa dar aquela desligada um pouco, né, dos problemas. A gente precisa um pouco daquele momento de relaxamento, de lazer, de descontração, onde a gente não tenha nada nos perturbando. Essa paz é a que o mundo oferece. Mas essa paz, pessoal, tem um problema, porque como ela é muito boa e a gente gosta, né, dessa tranquilidade, a gente pode se descuidar e buscar exageradamente a paz do mundo. A pessoa pode, às vezes, não se dar conta de que ela foge dos problemas, foge das responsabilidades que lhe cabem para buscar a paz do mundo. Aí passa a ser um problema. Porque se a pessoa tem deveres, né, obrigações, responsabilidades a cumprir, por exemplo, a pessoa às vezes tem um parente, um familiar difícil, uma convivência difícil. Então essa pessoa ela diz assim: mas eu preciso de paz. Aí ela foge desse relacionamento porque ela quer buscar essa paz do mundo. E vejam, não é à toa que nós estamos juntos daquelas pessoas dentro do mesmo lar ou no seio familiar. Tem necessidades de reaproximação, de entendimento. Não é para nós fugirmos, né, dos relacionamentos, nem das obrigações, nem das responsabilidades. Então nós precisamos tomar esse cuidado. A paz do mundo é boa em certos momentos, mas não que nós devemos buscá-la exageradamente, né? Tanto que o Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz assim: os criminosos também desfrutam a paz do mundo. Olha que interessante, porque a paz do mundo não tem mérito nenhum para se conquistar. Basta, né, fugir dos problemas, fugir das responsabilidades, descansar, você encontrou a paz do mundo. Não exige esforço. O criminoso também desfruta da paz do mundo. Agora, a paz do Cristo é completamente diferente. A paz do Cristo não é encontrada em meio ao descanso, à ociosidade, à fuga dos problemas. Não, de forma alguma. A paz do Cristo, ela não está no exterior. Veja bem, quando Jesus diz: a minha paz vos dou, a paz que ele oferece, pessoal, ela é íntima. É uma paz da consciência tranquila, do dever cumprido. Vejam bem, olha a diferença. A pessoa que busca a paz do Cristo é aquela pessoa que busca viver da melhor forma possível moralmente, fazendo o bem ao semelhante, auxiliando. E essa pessoa não mede esforços. Muitas vezes essa pessoa enfrenta desafios duros na vida. Ela se sacrifica em favor do outro. Então vejam, a paz do Cristo é conquistada em meio às lutas, aos desafios, a muitos sacrifícios muitas vezes. É aquela pessoa que tem a consciência tranquila de que fez todo o bem que podia ser feito, que estava ao seu alcance. Ficou claro isso? É muito diferente da paz do mundo. Então os pacificadores que nós citamos são esses missionários que buscam a paz do Cristo e não a paz do mundo, da ociosidade. Legal? Tudo bem então, né, Vera?
Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, como a gente faz, pessoal. Rapidamente aqui dar uma passada nas interações de vocês. Boa noite, quantos amigos e amigas aqui, fico muito feliz, viu? Muito obrigado pela presença de todos. A Maria Isabel aqui de Porto Alegre, né? Ana Lúcia Olive, nossa amiga, Eva Silva e tantos outros amigos e amigas aqui presentes. Que alegria, viu? Vamos ver, mas por enquanto eu creio que não tem nenhuma pergunta não, né? A Bernadette dizendo, é maravilhoso assistir suas lives, muito bem explicado. Que bom, viu, Bernadette? Muito obrigado, você é muito gentil, fico feliz que esteja sendo, né, bem recebida por vocês. O Nando dizendo aqui, Paulinho, uma vez estudei sobre a frase Shalom, tinha que um soldado pode estar em guerra e ao mesmo tempo em paz. Estudei sobre a frase Shalom, tinha um exemplo, né, que um soldado pode estar em guerra, isso, essa é a ideia, né, Nando? Essa ideia que o Nando traz aqui, um soldado pode estar em guerra e pode estar em paz, é justamente essa paz do Cristo. Não importa o meio onde a pessoa está, às vezes o meio é difícil, às vezes o meio é hostil, às vezes está em meio a uma guerra, a um conflito. Mas se essa pessoa tem a consciência pacificada, que está fazendo tudo o que lhe cabe para o bem, né, de forma positiva, cumprindo seus deveres, auxiliando o semelhante, essa pessoa está em paz em meio a uma guerra. Legal, Nando, é muito bem isso aí mesmo. Sueli Nunes, boa noite, Sueli, muito bem-vinda, viu? A Auresina aqui de Sete Lagoas, que legal. E muitos amigos e amigas que foram chegando aqui, a Magna, Nailda Carneiro, a Divina Cândida, muito bem-vindas, viu? Muito boa noite para todos. E vamos à frente. A Gessiane Araújo dizendo, e a paz do mundo, Gessiane, que eu comentei primeiro. A paz do mundo, Gessiane, é quando a gente busca a tranquilidade, o descanso, a ociosidade, foge dos problemas, quer ficar naquele momento de relaxamento, que ela é boa também, mas que não deve ser exagerada, né? Muito legal. Vamos à frente então. Aparecida Ferreira dizendo aqui, estudei as aulas anteriores de 1 a 8 para continuar juntos. Que legal, Aparecida. Muito parabéns pela sua dedicação aí, viu? Muito bom. Você só tem a ganhar com isso, de buscar conhecer a doutrina, né? Seja muito bem-vindo ao vivo então aqui conosco, né? A Dileta Nascimento dizendo também, estudo maravilhoso, gratidão. Eu que agradeço muito, pessoal. A DJ dizendo o significado de Shalom, né? Paz e desejo de bem-estar entre as pessoas ou nações. Legal. Aparecida Ferreira dizendo que é de Ponte Nova, né? Minas Gerais. Muito legal, pessoal. Muito bem-vindos. Vamos à frente, então. Que mais aqui que podemos dizer? No item 5 agora, pessoal, a gente vai seguindo aí pelo livro, né? Tem pessoas que acompanham o livro. Eu sei que tem amigos e amigas, eu quero deixar até aqui um abraço para a amiga lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, que é a Marie em Salriaga, que ela disse que também vem estudando os capítulos anteriores e segue pelo livro aí. Então eu gosto de citar aqui os tópicos, né, para quem está lendo com o livro, tá bom? No item 5, no meio do terceiro parágrafo, que eu recorto às vezes uma frase só para a gente comentar sobre aquele tópico, tá bom? Eu não leio muito, porque senão fica cansativo, né, com a leitura maior. Então no item 5, no meio do terceiro parágrafo do item 5, Kardec disse assim, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Olha que interessante isso, né, pessoal? Por que Kardec fala isso? Porque vai chegar um tempo, pessoal, da humanidade, isso não é utopia, isso é uma realidade. A doutrina espírita aponta isso com muita clareza. Vai chegar um momento para o planeta Terra onde a humanidade vai viver em paz. Nós sabemos que estamos no momento de transição planetária, né, tão falada. A Terra está se aproximando de um momento importante para que ela se transforme
num planeta melhor, num mundo regenerado, mas isso depende de cada um de nós, habitantes do planeta Terra, nos transformarmos moralmente, né? Vivermos de forma pacífica, de forma caridosa. Então o planeta que há de se tornar numa morada melhor para todos nós, aqui a humanidade vai viver fraternalmente um dia. E nós temos essa esperança muito certa, né? Mas Kardec lembra aqui que em outras épocas já não foi assim. Quando nós nos lembramos, por exemplo, de momentos infelizes da humanidade, como as cruzadas, né? Que muitos que diziam que estavam agindo em nome de Deus matavam o semelhante. Em nome de Deus, vejam. Olha que ignorância, né? Que desconhecimento da lei divina. A fase também da Inquisição, outra época triste, né? As torturas que impunham para aqueles chamados hereges. Então, situações lamentáveis que a humanidade já viveu. A noite de São Bartolomeu, aquela guerra, aquela disputa, né? Aquele tipo de uma guerra entre católicos e protestantes, né? Momentos assim lamentáveis, que havia violência e agressão em nome de Deus. Eles matavam e diziam que era em nome de Deus. Então o que acontece? Jesus sempre enviou missionários à Terra para mostrar que o caminho é o caminho da paz, né? Enviou Gandhi, enviou Francisco de Assis, quantos missionários, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, inúmeros, né? Então esses missionários vinham para mostrar que o caminho é através da paz, do respeito ao semelhante e não da agressividade, para que a gente aprenda a viver em paz, né? O Nando dizendo aqui, tem um livro com letra grande até hoje, que legal, hein, Nando? Esse livro é bom mesmo. E o Nando dizendo, Saulo de Tarso também, né, perseguiu, isso, até o Saulo de Tarso, enquanto Saulo, né, perseguiu os cristãos, depois que se transformou em Paulo, né, aí passou a divulgar a mensagem do Cristo. Oi, Lourdes também aqui, boa noite. Então, meus amigos, ele diz aqui, né, Kardec, quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, quer dizer, quando nós todos, habitantes do planeta, estivermos conscientes de que é preciso respeitar o semelhante, que é preciso desenvolvermos a paz em nós, nós então avançaremos para uma condição melhor de mundo, né? Precisamos conviver em paz. E aí o que vai acontecer? Alguns habitantes do planeta Terra, alguns espíritos aqui encarnados, que não estão acompanhando a evolução do planeta, serão convidados a deixar o planeta Terra. É a questão do exílio, né? Serão exilados em orbes inferiores. Precisarão deixar a Terra. Esse deixar a Terra, o que seria? Eles não reencarnarão mais na Terra. Aqueles muito, né, agressivos, muito voltados ao mal, estão tendo as últimas oportunidades, porque a Terra precisa avançar. E aqueles que não conseguirem acompanhar o progresso moral da Terra, serão retirados da Terra. Essa é aquela passagem do Evangelho, quando Jesus disse assim, deixa que o joio cresça junto do trigo, não vamos arrancar agora, porque no momento da colheita, o joio será jogado para ser queimado e o trigo será recolhido ao celeiro. É essa separação simbólica que está ali no Evangelho, mostrando essa separação que vai haver na Terra. Para reencarnarmos na Terra, então, como está bem claro aqui no capítulo, precisaremos nos tornar brandos e pacíficos. Aquelas pessoas que buscam a paz, não agressivas, sem violência. Temos que deixar a vingança para trás, já não faz mais parte. Isso é coisa de passado. Não cabe a um espírita pensar em vingança. Precisamos trabalhar com amor, trabalhar com respeito ao semelhante. Então é isso que esse capítulo está nos convidando e convocando aqui, né? Para que a gente se transforme realmente. Vamos ver aqui mais alguma interação.
Aqui a Giza também dizendo que é Pelotas também, que legal, né? Muito bom. Que mais? A Cirlei dizendo que é muito bom estudar esses livros. O estudo é muito bom, né? Eu adoro, viu? Estudar é bom demais. A Valdete Menezes, os dias de estudo, esse estudo aqui, Valdete, nós estamos realizando todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui pela página, né? Espiritismo Brasil Chico Xavier. E eu também transmito pelo meu Instagram, aproveitando, né? Todas as quartas às 20 horas, tá? A Aline Lousada dizendo, espero que essa mudança não demore, porque nunca vi tanta maldade, tanta frieza e falta de honestidade. Infelizmente, né, Aline? A gente percebe triste mesmo, a gente percebe muito triste que realmente a situação ainda não está muito favorável, né? Nós percebemos ainda, infelizmente, muita maldade mesmo, muita agressividade, muita falta de respeito. Mas, pessoal, eu digo sempre, não nos deixemos levar pela influência do mundo. Se a gente ouve aquela voz do mundo, né, que nos convida a levar vantagens, que nos convida a sermos mais fortes, não perdoar, é uma voz equivocada. Nosso mestre é Jesus. Deveríamos ouvir a voz do Cristo, os ensinos do Evangelho. Então que nós aprendamos a agir diferente da massa. Mesmo que a maioria está com agressividade, com falta de respeito, com maldade, nós busquemos viver, né, de forma pacífica, fraterna, né, que há de melhorar, o mundo vai melhorar, só que vai depender de nós, o tempo que nós precisarmos para isso, né? A Verbena dizendo aqui, Guarabira, Paraíba, que legal, muito bom, bem-vinda. Quem mais aqui? DJ lembrando o estudo da quinta também, né, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na quinta-feira, só que na minha página, Paulo Eduardo Sampaio, pelo Face, e amanhã será o último dia do estudo, né, então nem comentei muito. Meu irmão Sampaio, psicanalista, aqui no Insta também, tudo bem? Boa noite. Então, a Verbena comentando a parábola do joio e do trigo, que é bem interessante, né? Então a gente compreende com a doutrina espírita o que está por trás, né, do simbolismo, das metáforas que Jesus usava. Então é muito importante compreender o sentido mais profundo aí dos ensinos, né, de Jesus. O mundo ainda está doente, né, Valdete? Mas vamos ter fé que vai melhorar, né? A Tânia também aqui, dizendo que é de Guaíba, né, Rio Grande do Sul. Está relembrando o Evangelho, muito bom, que legal. Vamos à frente então. Tem alguns pedidos de oração. Ao final a gente tem o costume de fazer uma oração, aqueles que quiserem, né, deixar um copinho com água. Ao final a gente faz uma oração por todos que pedem, que precisam, que necessitam. Então vamos agora no item 6, tá? Item 6 desse capítulo 9, né? Estamos estudando o capítulo 9 para aqueles que chegaram há pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 6 já é aquele ponto que fala instruções dos Espíritos, tá? Tem uma mensagem do Espírito Lázaro que ele diz assim: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Bonita essa fala de Lázaro, né? Falando sobre a benevolência. É tão bom, né, quando a gente encontra uma pessoa benevolente, porque a benevolência, diz aqui Lázaro, produz afabilidade e doçura, né? O que seria isso? Uma certa delicadeza, aquela gentileza, aqueles bons tratos, que a gente se sente acolhido diante de uma pessoa benevolente, né? E não só pelas ações, como também pelas palavras. Vejam bem, é tão importante isso, pessoal. Nós tomarmos muito cuidado, não só com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Mas também com as palavras. Nós precisamos observar qual tem sido o teor da nossa fala.
Porque às vezes a nossa fala agride o outro. Existe agressão verbal, né? A nossa fala pode ser prejudicial para outra pessoa. Principalmente se nós usarmos de palavras agressivas, desrespeitosas, ou às vezes palavras com pessimismo, né? Palavras que levam a pessoa à descrença, ao desânimo. Então a nossa palavra, a doutrina espírita ensina, nós deveríamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Se nós não tivermos uma palavra para soerguer, melhor não falar nada. Melhor não dizer do que falar a esmo, né? Falar coisas que levem prejuízo ao outro. Porque às vezes nós, infelizmente, ainda temos, né? Estamos aprendendo. Muitas vezes as nossas palavras não são boas, não são bem recebidas por aqueles que ouvem, né? Então, muito cuidado, meus amigos e amigas. Repensemos sempre como tem sido a nossa fala, né? E nem só as palavras, como também o tom de voz. Veja como é delicado. O tom de voz também é prejudicial. Aquela voz dura, agressiva, a gente sente o impacto na hora que recebe. Então, o tom de voz e as palavras devem ser muito bem pensadas antes de as proferirmos, né? Porque a gente encontra pessoas, por exemplo, que dizem assim: eu só falo a verdade, doa quem doer. Não é assim que a gente ouve muitas vezes? Essa pessoa que ela se acha detentora de uma virtude, porque ela acha que dizendo a verdade sempre, ela é virtuosa. E não é. Não é porque a verdade precisa ser dosada. A verdade precisa saber o momento certo de dizer. Se não me engano, o Chico tem uma fala, eu não sei se eu vou recordar exatamente, mas ele diz que a fórmula da felicidade é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Olha que beleza isso. Uma gota de verdade em 1 litro de amor é a fórmula da felicidade. Porque às vezes, pessoal, a pessoa joga a verdade sem pensar se é o melhor momento. Aquela verdade que muitas vezes agride, prejudica, desmotiva o outro. Nós precisamos saber o momento certo de dizer as coisas. Nós precisamos escolher as palavras certas para falar determinada coisa. E nós somos responsáveis por aquilo que criamos no outro. Nós temos responsabilidade, sim. Isso é uma pessoa pacífica. Aquela pessoa que se importa como a sua fala vai chegar no ouvido do outro. Então, para sermos pacíficos, não é tão simples. Envolve muitas circunstâncias, muitas coisas, né? E é isso que nós estamos aprendendo a desenvolver em nós, para que nós convivamos de forma saudável, de forma cristã, né? Esse é o convite àqueles que querem ser seguidores do Cristo, né? Tem uma fala também, a gente vai falando aqui, vai se lembrando. Tem uma colocação de Francisco de Assis que é belíssima. Ele diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Olha que maravilha que disse Francisco de Assis. Porque ele está dizendo que nós podemos pregar o Evangelho sem dizer nada, com as atitudes. Dentro do próprio lar, às vezes, quando nós somos fraternos, como nós somos compreensivos com o outro, quando nós respeitamos a forma de ser do outro, quando a gente auxilia o familiar ou o amigo, nós estamos falando do Evangelho sem palavras. Então isso é muito belo, isso é ser pacífico, é ser cristão, né? Essa frase é maravilhosa mesmo, né, diz o Nando. São frases assim marcantes, né, que a gente precisa se recordar como grandes exemplos para a nossa vida, né? Porque o contrário de tudo isso, né, o que seria? A cólera.
O contrário dessa benevolência, dessa afabilidade, dessa doçura, desse respeito, é a cólera. Aquela pessoa que agride, que é feroz, que grita, que, né, resmunga de tudo, aquela pessoa que não tem domínio das suas emoções. Então a pessoa que tem esses sentimentos de cólera, né, de raiva, de rebeldia, de revolta, é ruim demais conviver com alguém assim. Então, a hora que a gente vê um exemplo desse, a gente percebe o quanto é ruim, né, essa forma agressiva, porque aí a gente percebe o quanto é importante viver em paz. E se nós queremos receber a paz daqueles com quem convivemos, nós também precisamos oferecer a mesma forma de paz. Então, amigos, trabalhemos nesse sentido. Observemos nossas atitudes, porque nós estamos aprendendo, não tem nenhum problema se nós estamos agindo errado. Errado assim, de forma diferente aquilo que a doutrina está orientando, né? Repensemos nossas atitudes. Procuremos modificar nossas atitudes. Essa é a proposta da doutrina espírita. Porque o espírita não é alguém pronto, não é um santo. Espírita é aquela pessoa que, como diz Kardec, se esforça todos os dias para domar suas inclinações más. Esse é o verdadeiro espírita, que está em luta constante para se melhorar, né? Tudo bem até aqui? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Face. São várias falas aqui de vocês, às vezes não consigo acompanhar, né? Até me perdoe, pulo às vezes alguma colocação, não dá para acompanhar tudo aqui, são muitas, né? Me perdoem mesmo. Mas vamos ver se dá para pegar alguma coisa aqui. A Ana Lúcia, né, Marcogliese dizendo: enquanto a humanidade não entender que o amor é o verdadeiro caminho que leva a Deus, o ser humano continuará caminhando, né, por espinhos e sofrimento. É isso mesmo, Ana Lúcia. A gente precisa justamente compreender isso, que o amor é o verdadeiro caminho. A lei de Deus é lei de amor, né, pessoal? Então, Jesus veio exemplificar isso para nós, né, Ana Lúcia? Que o amor é esse caminho, é a lei de Deus, é através do amor. E a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, mas nós precisamos nos esforçar. O que mais aqui? Bem-aventurados os aflitos, né? Lembra DJ? O que mais aqui? As palavras também machucam, diz a Cristina. É isso mesmo. A Leia, né, dizendo, às vezes não estamos preparados para a verdade. É isso, né, que eu disse. A verdade precisa saber o momento certo. A verdade, às vezes, não contribui, não ajuda. Às vezes, ela atrapalha, ela piora a situação, né? Não que eu vá mentir, não é isso. Mas precisa saber o momento de se dizer a verdade, né? O mundo está envolvido em muita negatividade, né? Precisamos orar e permanecer firmes, diz Ana Lúcia. É isso aí. A Ruth dizendo, Ruth Maria Diogo, sobre falar as verdades, eu aprendi sobre as peneiras de Sócrates. Muito bem lembrado, viu, Ruth? Muito bom mesmo, né? Que Sócrates dizia que para a pessoa contar algo a ele, ele pedia que passasse, né, pelas peneiras. A Ruth está até dizendo ali, uma é a verdade, se é verdade, se é uma coisa boa, né, e se é necessária. Porque se não é, para que passar à frente, né? Então Sócrates, né, o sábio lá da Grécia Antiga, ensinando muito com essa questão aí das três peneiras. Muito bem lembrado pela Ruth, viu? O que mais aqui? Então, a Verbena lembrou um ponto aqui muito delicado, né? Ela colocou, nesses últimos tempos no Brasil, estamos vendo muitos esses momentos de cólera, infelizmente, né? A gente percebeu esse momento político até muito triste, viu? Porque se a gente descuida, a gente vai envolvido nessa onda de disputa política, né? O que leva a isso, né? A gente deveria pensar primeiro no ser humano e não nas preferências políticas. O respeito ao direito de cada um ter suas escolhas
E nós percebemos nessa época quanto que a humanidade mostrou que ainda não tem esse respeito às formas de pensar do outro, né? A agressividade que nós vimos nas redes sociais, infelizmente, isso aí precisa ser repensado por nós todos, que às vezes num momento pode ser que tenhamos sido levados a essa onda aí, né? De disputa, de agressividade, e a gente deixa de lado os valores cristãos, né? Muito sério. Legal, Rose. Muito bom, obrigado, fico feliz. Que mais aqui? A Fátima dizendo, né? Não vamos longe, os jovens de hoje não têm mais respeito com os mais idosos e tal, né? Tem isso também, né? Nós percebemos muitas mudanças, a gente vê muitos jovens, né? Maravilhosos, mas tem realmente muitos que falta ali, né? Um pouco da educação moral, né? Tão importante que às vezes faltou ali. A Zuleide dizendo, já li várias vezes esse capítulo e a cada vez gosto mais. Os livros são assim, né, Zuleide? A gente vai relendo e cada vez tirando mais um pouquinho de lições, né? Muito legal. Vamos então mais à frente aqui. Vamos aqui agora para o item 7, tá? Me perdoe se pulo algum comentário de vocês, pessoal, que são tantos, me perdoe mesmo, viu? A gente tenta buscar alguma coisinha aqui que dá para interagir, mas não dá para, às vezes, ler todos. No item 7 tem uma mensagem de um espírito amigo, e ele diz assim, olha só que interessante, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha que bonito, um espírito amigo, no item 7. A dor é uma bênção, olha que colocação. Meus amigos, minhas amigas, será que nós conseguimos entender isso? A dor é uma bênção? Nós já temos essa compreensão? Porque quando a dor bate à nossa porta, qual é a nossa reação? Será que nós ficamos serenos, resignados ou revoltados, desanimados, até revoltados contra Deus, achando que é injusto isso? A dor, pessoal, é um recurso que Deus se utiliza para nos mostrar que algo precisa ser modificado. Eu vou dar um exemplo material bem simples para ficar claro isso. Se você coloca a mão numa chapa quente, basta aproximar a mão que você sente a primeira queimadura, você já retira logo a mão, porque a dor já é um sinal que ali tem um problema. Imaginem se você não tivesse a sensibilidade da dor na mão, a sua mão seria torrada ali naquela chapa quente e você não teria reação. Eu estou dando um exemplo simbólico da coisa material para a gente compreender que a dor a nível moral é nesse sentido. A dor muitas vezes bate à nossa porta, pessoal, para nos mostrar que algo precisa ser modificado. Muitas vezes a doença que surge na nossa vida é o reflexo de atitudes nossas equivocadas. Porque o nosso corpo, ele reflete o espírito. Quem adoece primeiro é o espírito e não o corpo. Então, quando uma doença surge no corpo físico, é sinal que nós espiritualmente já ficamos doentes primeiro. Nossas atitudes em espírito, porque nós somos o espírito, o ser imortal. Nossas atitudes muitas vezes distantes da lei divina nos adoecem espiritualmente. Quando a gente reiteradas vezes agimos de forma contrária àquilo que Deus traçou para nós, nós adoecemos espiritualmente. E esse adoecimento do espírito, depois de um tempo, transforma-se em doença do corpo. Vai aparecer a doença porque é através da doença que o espírito vai recuperar a sua melhor condição. O Emmanuel diz que a doença restaura a harmonia da alma.
Porque nós espiritualmente perdemos a harmonia da alma quando agimos de forma contrária às leis divinas. Entenderam isso? Nós adoecemos e a dor bate à nossa porta. A hora que a dor surge de uma doença, por exemplo, é sinal de que já estamos numa fase que precisamos modificar. A doença vai nos trazer lições de vida, para que a gente modifique comportamentos e a gente volte a seguir ao caminho melhor, ao caminho do bem, né? E aqui, a hora que esse espírito amigo diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, vamos esclarecer também, porque senão pode dar aquela ideia de que Deus elege alguns, né? De que Deus tem preferência por alguns de seus filhos, e não é isso. Quando aqui se diz eleitos, aqueles eleitos são aqueles que fizeram por merecer a condição melhor, né? É como Jesus disse em outra passagem, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vejam bem, também dá essa ideia de alguns que são preferidos, né? Mas quem se elege, quem se torna escolhido, é quem se esforça para viver a mensagem de amor. É quem se esforça para viver de acordo com a lei divina. Então, quando nós estamos nesse propósito de transformação moral, de vivermos bem de acordo com o Evangelho, nós vamos nos elegendo perante Deus. Nós vamos nos tornando escolhidos por Deus. Porque, vejam, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O que significa isso? Quando nós, em espíritos, já temos maturidade espiritual, muitas vezes reencarnamos para enfrentar uma expiação de longas eras atrás, porque nem sempre a gente expia na próxima encarnação. Então, às vezes a gente vê na vida aquelas pessoas bondosas, fraternas, generosas, que têm uma doença grave, por exemplo. Aí a gente pergunta, mas por que essa pessoa que é boa, por que Deus permite para ela, que é tão boa? É isso, pessoal. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quer dizer o quê? Deus espera esse espírito ter maturidade espiritual para enfrentar uma expiação difícil. Porque esse espírito, quando está maduro espiritualmente, quando já está consciente dos deveres, do caminho melhor do Evangelho, esse espírito encarna e enfrenta situações dolorosas com mais resignação, com mais fé em Deus, com mais forças. É isso que explica as pessoas boas enfrentando situações difíceis. São expiações lá do passado distante, mas que Deus esperou o momento para que essa pessoa pudesse agora passar por esse momento difícil e vencer essa prova dura da vida. Por isso que esse Espírito diz ao final que vos marcou para a glória no céu. Quer dizer o quê? Todos aqueles que enfrentam a expiação dolorosa, as dores, as provas difíceis, com resignação, com fé, com confiança em Deus, vão ser aqueles que chegarão em condições maravilhosas à pátria espiritual, quando do seu desencarne, porque souberam enfrentar as lutas, as vicissitudes da vida, sem revolta, sem desânimo, com fé em Deus e com resignação. Esses serão recebidos com glórias ao voltar ao mundo espiritual, porque quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, não são todos que choram, mas são aqueles que são resignados, que sabem tirar lição das dores, né? Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhadinha mais aqui no Face. São muitas mensagens que vocês mandam, né? Vamos ver se eu consigo acompanhar aqui. A DJ dizendo, graças a Deus sou muito resignada. Que bom, viu, DJ? Precisa muito mesmo, né? Estamos em processo, aprendendo a amar, diz a Neonora. É isso mesmo, Leonora, nós estamos aprendendo mesmo, viu? Tomara que nos esforcemos, né? Para aprender o quanto antes, né? Que mais aqui? A Leonora dizendo, né? O grande desafio é a evolução moral. É isso mesmo, porque a evolução intelectual já está bem tranquila, né?
O planeta Terra já está mostrando uma evolução intelectual muito grande, mas a moral ainda está em falta, né? A Rosane deu até o exemplo, né? Eu só vou ao médico quando dói, que é essa questão da dor que nós falamos, né? Enquanto não sentimos algo, né? A dor tem essa função terapêutica, né? De despertar para algo que precisa ser analisado, é isso mesmo. A Letícia também aqui conosco, dizendo gratidão por esses momentos de estudo e reflexões. Letícia Possamay, bem-vinda, Letícia, que bom. Aparecida dizendo, agradeço a Deus, pois pedi encontrar alguém aqui na página que ministrasse o Evangelho, porque estudo outros livros, mas ele é a base. Gratidão a Deus e a vós. Que bom, Aparecida, que bom que você está aqui conosco também, né? Esse estudo do Evangelho é muito importante. E o Nando está lembrando da chuva, estão até ouvindo, acho que é aqui que eu estou com uma janela aberta aqui, preciso ficar de olho para ver se eu preciso encostar para evitar um pouco o barulho da chuva, né? A DJ dizendo, a paciência também é uma caridade, devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. É isso mesmo, DJ, a paciência que é uma virtude grande, né, daqueles que são pacíficos. Pessoal, um minutinho, por favor, eu vou encostar apenas uma porta aqui do Jardim de Inverno, para o barulho da chuva não atrapalhar muito. Só um minutinho, por favor. Senão o barulho da chuva acho que ia atrapalhar um pouco, né? Mas a Fátima Chave disse que é bom ouvir, né? A Fátima Chave dizendo, é muito bom ouvir você, Paulo Sampaio. A gente acha que as horas passam, né? Depressão, poderia assisti-lo todos os dias. Que legal, muito obrigado, viu, Fátima? Muita gentileza sua, fico muito feliz. E o Nando dizendo que estava ótimo o barulho da chuva, né? Mas pode às vezes ficar muito ruído, né? Que legal, a Ercília Machado, muito bom, muito obrigado. Aqui uma pergunta muito boa, ó, por isso que eu gosto de ver a interação de vocês, pessoal. A Fátima Fiorini está perguntando aqui, e por que a dor existe nos animais? Ô Fátima, muito obrigado pela tua pergunta, eu não iria me lembrar de comentar isso, e é importante sim, viu? A dor nos animais, por quê, né, pessoal? O animal não tem maldade, não tem livre-arbítrio, não faz escolhas equivocadas. Por que o animal sofre? Quem responde isso para nós, viu, Fátima, né? Quem responde para nós é André Luiz, tá? No livro Ação e Reação. André Luiz vai nos dizer que existem 3 formas de dor, que é a dor expiação, a dor auxílio e a dor evolução. Olha que bonito. Dor expiação, qual que é? Aquela que vem de dentro para fora. Somos nós que sofremos com as nossas atitudes equivocadas. A dor da expiação é a dor das nossas ações no mal, a consequência dos nossos erros. É a dor expiação. Mas tem a dor auxílio, por exemplo. Quando você tem um familiar acamado, em estado até vegetativo, às vezes fica ali anos e anos de cama, né? E a gente fala, por que Deus não permite que desencarne logo? Ele está ali num momento muito importante de preparação para a desencarnação. É muito importante que esse familiar esteja junto de nós, que estamos cuidando dele, ele está ali se depurando, liberando fluidos ruins, com oportunidade de rever sua vida, de se arrepender, para que desencarne em situações melhores. Dor, auxílio. E a dor dos animais, que a Fátima Fiorini pergunta, que é a dor evolução, Fátima. O que é isso? André Luiz diz que o animal, como está em um planeta, né, difícil como a Terra, ele está sujeito a sofrer as dores da Terra, do planeta atrasado. Mas essa dor é uma bênção que Deus permite, porque ajuda a evoluir o animal, porque o animal é um princípio espiritual. Não se esqueçam que o animal tem também um princípio espiritual que reencarna. Ele não é apenas aquele corpinho, né, de matéria, ele tem
um princípio inteligente, um princípio espiritual, como se fosse um espírito em forma rudimentar, que vai reencarnar. Então a dor, Fátima, no animal, ela é permitida por Deus, porque ela ajuda o animal a evoluir. Ela contribui para que esse animal, esse princípio, ao reencarnar, ele volte cada vez mais aprimorado, mais desenvolvido, tá bom? A Denise Depilação aqui também, boa noite, viu? A bênção da chuva, é verdade, né? O dog não gosta de ficar sozinho. Vai lá então, Denise. Realmente os doguinhos não podem, né? Ainda mais com chuva, alguns não gostam, né? O que mais aqui? A Valéria, né? Escalhão, dizendo: a dor da morte existe? Olha, Valéria, pelo que a gente vai aprendendo com a doutrina, a morte não é momento doloroso, não existe uma dor, entendeu? Dor no sentido físico. Geralmente a gente passa pela morte do corpo e nem percebe. Tanto é, Valéria, que muitos espíritos desencarnam e nem sabem que já desencarnaram, tentam continuar a vida fisicamente, né? O que acontece, Valéria, a dor é moral, não é física. Porque aqueles que viveram de uma forma desregrada, né, de uma forma maldosa, prejudicando o semelhante, ao desencarnar, vão sofrer dores morais e não dores físicas, tá legal? A Miriam Baltazar aqui também, boa noite, Miriam, bem-vinda no Insta. O que mais aqui? Vamos ver se dá para ver mais algum comentário. A Vera Furlan, né, dizendo que perdeu o filho 3 meses, não se conforma. Vera, é muito difícil mesmo, Vera, eu imagino a dor que você sente. É uma dor que só o tempo, né, e mesmo assim ela vai persistir, ela vai continuar sim. Mas eu te digo, Vera, se puder dizer alguma coisa, uma coisa muito importante, Vera, seu filho não morreu, seu filho está vivo. Seu filho está vivo em espírito, ele não deixou de existir e você vai reencontrá-lo. Você até pelo sono do corpo tem possibilidade de revê-lo. Então tenha fé em Deus, Vera, mantenha-se firme, peça forças a Deus e mantenha-se confiante, porque tudo são provas que nós enfrentamos, mas você vai ter muitos momentos ainda junto daquele filho que ama. Deus te abençoe e te fortaleça, é o que desejo a você de coração. O que mais aqui? A Dileta, né, dizendo que é Sobradinho, Rio Grande do Sul. Vai lá, Verbena, boa noite. Pessoal, é que não sei se vai dar, são várias interações de vocês, né? Não sei se eu consigo ver tudo não, porque passa rápido aqui. A Rosilene dizendo: gosto muito do estudo com vocês, gratidão por ter conhecido você, Paulo Sampaio. Que bom, Rosilene, muito prazer foi meu, muito feliz de ter vocês todos aqui tão dedicados ao estudo, isso é muito gostoso, né? A Juliana dizendo, né, que o cachorro está com câncer, muito difícil para nós que amamos. Então, é nesse sentido, viu, Juliana? É uma dor evolução, a gente sente muito, a gente sofre junto, não tem jeito. Mas pense, Juliana, que para ele, esse animalzinho, esse ser que você tem aí com você, vai servir a ele de evolução espiritual. Pensa nesse lado e pensa que Deus é Pai de todos, não ia permitir injustiças nem sofrimentos desnecessários, né? Tudo bem até aqui então, vamos lá. A Juliana Oliveira dizendo, né, estou gestante de 26 semanas, já tive 2 abortos e agora nesta gestação estou tendo muita dificuldade. Fico muito tempo de cama, tenho muito medo de perder esse bebê. Juliana, busque a fé em Deus, sempre isso, né? Ore bastante, peça ao seu bom anjo da guarda, peça a Deus, a Jesus, que te dê forças, que te auxilie nesse processo. Tenha certeza, Juliana, que bons espíritos amigos estão juntos de você, ajudando nesse processo reencarnatório. Eles vão fazer todo o possível para que tudo siga da melhor forma. Confia sempre, não desanima, continue em oração, faz tua parte, siga as recomendações médicas, né? E
tenha fé que vai dar tudo certo. A Sonilda Gomes também agradecendo, eu que agradeço muito, viu? Então, a Lília perguntando, né, por que sentimos tanto dor com a partida dos entes queridos? Nós sentimos, né, Lília, porque o amor é uma separação ali no momento da morte, né? Essa separação causa realmente uma aflição, uma dor, um sofrimento em nós. Faz parte desse momento de separação. Mas a hora que a gente vai desenvolvendo essa fé, essa confiança em Deus, né, que tudo está certo, que Deus criou de uma forma perfeita, a gente vai compreendendo que não tem nada errado, a gente precisa ser mais fortes, né? E vamos esperar o momento do reencontro. Bom, vamos então aqui para o último tópico. A Tânia, só um comentário aqui, né? A Tânia Cristina dizendo que sonhou com um médico, falando que está chegando a hora dela, né? Por ter tido um mal-estar. Não, Tânia, olha, eu te digo, não se impressione com esses sonhos, não. A gente nunca sabe interpretar o sonho, nem sempre o sonho é uma realidade. Eu te digo assim, não fique impressionada com isso, não, porque isso aí pode paralisar sua vida, pode te atrapalhar na sua jornada agora, né? Não se preocupe, muitos espíritos até, Tânia, obsessores, às vezes insuflam, às vezes transmitem ideias para a gente errôneas, tá? Às vezes eles querem nos passar uma ideia perturbadora para nos atrapalhar. Não dê crédito a esse sonho, não. Fica tranquilo, lógico, faça a tua parte, né? De procurar se cuidar, viver da melhor forma, mas não se impressione com isso, não, tá bom? A Érica perguntando o que acha de visitar os entes queridos no, acho que é cemitério, né? Acho que saiu truncado. Olha, Érica, essa questão é bem assim, de cada um, né? A doutrina espírita nos orienta que não há necessidade de visitar os entes queridos no ambiente lá do cemitério, né? Porque os espíritos não estão mais lá, apenas fica lá a parte material, né? Então, o que a doutrina nos orienta é que não há necessidade da visita ao cemitério para visitar um ente querido. Agora, por outro lado, né, Érica, se a pessoa tem necessidade, gosta de ir e quer ir lá visitar, porque sente que lá se aproxima mais do ente querido, tudo bem, não há problema, tá? Não é que é algo proibido, mas não é necessário. Se você consegue dispensar a visita ao cemitério, não há necessidade. Dentro do seu lar, você pode orar a Deus e pedir que o ente querido possa visitá-la ali no seu lar mesmo, né? Então, tudo bem até aqui, né? Pessoal, agora vamos para o último item, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu sempre procuro ficar dentro de 1 hora para não passar muito disso, tá? Para a gente fechar esse capítulo, eu vou convidar vocês agora para olhar o item 8, que é outra mensagem do Espírito Lázaro, tá? Ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Mas vejam o que diz Lázaro agora. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porque carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Olha que legal isso que o Espírito Lázaro disse. Obediência é consentimento da razão. Essa obediência que ele fala, meus amigos, é obediência às leis divinas. Porque a pessoa que está consciente de que as leis divinas são as melhores para a nossa vida, as leis de amor que estão no Evangelho, né, do perdão, da tolerância, da fraternidade, do respeito, da paciência, né, de tudo isso que representa os ensinos de Jesus no Evangelho, quando a gente segue isso, é que nós estamos mostrando essa obediência às leis divinas.
E isso é consentimento da razão, por quê? Porque é a nossa inteligência, o nosso bom senso que mostra que esse é o caminho, né? A obediência, então, é consentimento da razão. Jesus sempre dizia: eu faço a vontade do Pai. Jesus, o Mestre, o Cristo, que sabe muito bem qual é o melhor caminho. Então, quando a gente chega a essa conclusão que seguir as leis divinas é o melhor para nós, é porque a nossa razão já está desperta, em sintonia com a elevação espiritual, né? E a resignação, que é o consentimento do coração. Por quê? É aquela aceitação pacífica diante dos momentos difíceis, diante de uma dor, de uma doença, de uma situação difícil. Quando a pessoa mantém a fé, aquela confiança em Deus, né? Isso é resignação. Quando a gente faz de tudo para melhorar e não adianta, o que cabe é resignação. É pedir forças a Deus e se manter sereno, sem revolta, sem desespero. Aí a gente mostra que nós estamos confiando em Deus, que nós temos essa resignação. Então, deu para dar uma ideia, pessoal, esse capítulo, então, que vem nos mostrar, né, a importância de viver em paz, de respeitar o semelhante, de confiar em Deus, de viver pacificamente, porque Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Para merecermos essa terra regenerada, precisamos, né, trabalharmos essa questão da paz, sermos pacíficos, sermos brandos, tá bom? Tudo bem até aqui, meus amigos? A gente vai encerrar então. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário para a gente fazer uma pequena oração final, né? Porque muitos pediram por alguns entes queridos, né? A Ana Lúcia agradecendo, eu que agradeço, viu, a Rosane, né? Muito obrigado, pessoal, agradeço muito a vocês, a paciência, a companhia aqui comigo, né? A Vera Alice dizendo, né, preciso aprender tanto, porque será que sofro com a morte, né, de uma pessoa que nem conheço? São aprendizados, né, Vera Alice? A gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai compreendendo. Cada vez que a gente confia mais em Deus, a gente vai entendendo, né, que a vida é um ciclo perfeito, a morte faz parte, né, desse ciclo da vida, e Deus é o Pai amoroso, né? Precisamos trabalhar muito isso em nós. A Leonora dizendo, né, a obediência é igual a comprometimento em seguir as leis divinas. É isso mesmo. A resignação é aceitar as provas sem reclamar. Muito bem colocado, Leonora. A Gessiane agradecendo também, a Adair, né? Muito legal. Eu que agradeço vocês todas, viu? E todos que aqui estão. Eu convido vocês então, a Ercília dizendo também, estudo maravilhoso, que bom, fico muito feliz, viu? A Vera então deixou aqui os nomes, né, para vibração, os pedidos, todos que deixaram, né? A Valéria Escalhão também. Vamos então fazer uma oração final aqui, pessoal, como nós temos de costume, né? Deus nosso Pai, de amor infinito, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, por tantas bênçãos que nós temos em nossa vida e por essa doutrina abençoada que Jesus trouxe à terra, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pelas luzes que essa doutrina projeta em nossa vida, nos ensinando um pouquinho mais sobre as tuas leis sábias e perfeitas. Mas, Pai de amor, nós enfrentamos provas difíceis na vida, nós enfrentamos situações aflitivas e nós precisamos muito do teu amparo, Senhor. E nós te rogamos nessa hora, abençoe a todos nós que estamos em necessidades, que temos nossas dificuldades na vida. Nós te pedimos, Senhor, por esses irmãos e irmãs que registraram os nomes aqui
pedindo vibrações, pedindo auxílio por entes queridos. Permita, Pai, que os bons amigos espirituais possam visitar esses lares, visitar a todos esses que sofrem, deixando das suas bênçãos, da sua paz. Abençoa, Senhor, o planeta Terra por toda parte. Permita, Senhor, que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, que possa ser um bálsamo confortador, que nos restabeleça a força, o bom ânimo e aumente a nossa fé. Enfim, Senhor, te agradecemos por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, esse nosso lar, nossa família, que possamos viver em paz. E assim vamos encerrando, lembrando a bela oração que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos, com a paz de Deus. Aqueles que falaram dos entes queridos que desencarnaram, peçam a Deus, momentos antes de dormir, que possam reencontrá-los durante o sono do corpo. Agradeçamos sempre a esse Pai amoroso que cuida de nós com desvelado amor. Deus nos ama, meus amigos, infinitamente, incondicionalmente. E Jesus, o Filho querido do Pai, que está sempre junto de todos nós. Basta que elevemos um pensamento a Ele e Ele estará nos auxiliando através dos seus mensageiros de luz. Não desanimemos, meus amigos. Continuemos com a nossa fé, com a nossa perseverança, com a nossa resignação e trabalhemos em nós essa paz, para que a gente desenvolva essa paz em nós, que sejamos cada vez mais fraternos, amorosos, cada vez mais cristãos e bons espíritas, oferecendo ao semelhante aquilo que gostaríamos de receber dele. Eu desejo de coração que a paz do Cristo esteja presente em cada um de vocês. Trabalhemos para conquistarmos a paz do Cristo em nós, porque a paz do mundo é boa, mas é incomparável com a paz do Cristo, da consciência tranquila, de saber que estamos fazendo tudo o que nos cabe em favor do semelhante, que estamos trabalhando em favor da paz do mundo, que possamos ser um instrumento da paz na terra. São os meus votos a todos vocês. Eu quero dizer aqui mais uma vez, gratidão por essas mensagens tão fraternas que vocês deixam, que eu vou ler aqui agora após o encerramento com muito carinho, e eu agradeço muito, imensamente, esse acolhimento que me deram nessa página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que para mim está sendo uma bênção, uma honra, uma alegria muito grande participar aqui com vocês. Deus retribua em bênçãos de paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Fiquem na paz, meus amigos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Um abraço fraterno. Muito obrigado.